Segure, hein? Ai, meu Segure Deus que eu vou do céu. falar. Tá engasgado? Você precisa falar pra sociedade? Ou felizmente pra mim, talvez, Sim. que o gerente do banco ele não consegue fazer isso. Tem gente que pensa que todo seguro é igual. Não é. A palavra legado, né? O que você vai deixar para a próxima geração da tua família, ou seja, Um processo sucessório mais eficiente ou não. todo o esforço de construção patrimonial pode ser dilapidado facilmente. Ou então, putz, me arrependi, é meu, aquela coisa legal. E a falta de liquidez, ela é algo que Nós duelamos aqui no Brasil. É o corretor de seguro versus o advogado. Não que são ruins, pelo amor de Deus, mas ele é o famoso advogado generalista Generalista. familiar. Você acabar comprometendo até 27, 28% do patrimônio só em uma sucessão simples e um inventário comum. A família se vira, eu já trabalhei muito pra construir. Tava preocupado com a meta. preocupado com a meta. Precisamos de mais profissionais como vocês nessa área. Vai contratar um advogado criminal para fazer o seu divórcio, senão quem vai acabar preso é você, tá? Fala pessoal, mais um episódio do Me SegureCast, episódio número 5. E olha, o último episódio foi tão bom que a gente decidiu estender. Estou novamente aqui com uma convidada especial, Aline Martinez. Ela já se apresentou, já falou um pouco sobre ela, mas pode ser que tenha gente que não te conhece, que não assistiu o primeiro, aliás, o quarto. Então fala um pouquinho de novo, quem é a Aline, de onde vos fala? Quem não assistiu o episódio anterior, trate de assistir. Tava muito Tava bom. muito bom e eu acho que esse tema aqui vai ser bem quente. Mas vamos lá. Meu nome é Aline Martinez, eu sou corretora de seguro especializada em sucessão patrimonial. E hoje eu trouxe um convidado super especial, o Rafael, um advogado, especialista também em planejamento sucessório, fora outras pastas. Mas aí eu já deixo para ele se apresentar. E é um prazer estar aqui para bater esse papo com você. Mais uma vez, e temos aqui um convidado de honra da Aline, Dr. Rafael Freire. Não podia esquecer esse sobrenome de um grande amigo meu. Dr. Rafael Freire, especialista em planejamento acessório, tributário, está de olho aí na reforma tributária também para trazer informações atualizadas. O bate-papo vai ser interessante. Mas, para quem não te conhece, que acompanha o nosso canal, se apresente, por favor. Bom, obrigado aí pela presença, tá? Aliás, obrigado pelo convite, eu tô acostumado a falar porque eu também gravo aqui. Mas obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui explicando um pouquinho aí dessa questão do planejamento sucessório, ainda mais com essa vigência, né, e essa latência que todo mundo jurídico que se envolve com o tributário está agora na expectativa de como vai ocorrer essa transição. Bom, meu nome é Rafael Freire, sou proprietário da RPF Advocacia. Trabalhamos lá com direito bancário, sucessório, né? Temos alguns setores ali que trabalhamos também com patrimonialização de precatórios e desenvolvimento desse planejamento sucessório mais, vamos dizer assim, mais formal, né? Onde trabalhamos lá holdings patrimoniais, holdings familiares, e dentro desse âmbito aí nós sempre trabalhamos uma indicação de menor custo para o cliente, tendo parcerias como da Aline em relação a esses planejamentos com o seguro de vida, que a gente vai discutir aqui. Perfeito. Com mais ênfase, né? Perfeito. Mas obrigado aí pelo convite. Imagina, para mim é uma honra ter te conhecido aqui nesse pré-bate-papo, né, do podcast que a gente bate um papinho aqui para se conhecer melhor. A Aline já tinha te falado muito bem sobre você. Obrigado. Então, obrigado pela confiança no nosso trabalho, na parceria que constituímos. Tenho certeza que serão muitos anos aí de um trabalho onde vocês vão conquistar muitos clientes juntos, tenho certeza disso. Tá bom? Espero poder ajudar aqui com o nosso bate-papo, levando informação. O Me SegureCast existe para levar informação, conhecimento, educação financeira e alguns temas que às vezes estão ali em alta, tá quente na sociedade, a gente precisa desmistificar alguns temas. E aí, Dona Aline, vamos lá. Minha amiga, trabalha comigo já há muito tempo também. E olha que esse muito tempo parece que já faz mais de 10 anos que a gente trabalha junto. Eu tô aqui pensando, será que tá me confundindo, né? O pouco tempo já é muito no nosso negócio. Mas vamos lá. Dentro do nosso segmento, eu já atuo nisso há 16 anos. Você, entre banco e mercado securitário, já está há 11. Se eu for pegar o meu total, são 20. Desde que eu entrei no mercado securitário, sempre foi um mito para o empresário, para o advogado, para o gestor de patrimônio, para um contador, falar sobre seguro de vida. Sempre foi um mito.
Poxa, mas por que eu preciso? A holding já resolveu o meu trabalho. Eu já tenho uma offshore. Eu fiz uma trust. E nossa, ô dificuldade que é abrir a cabeça desse povo para falar um pouco mais sobre as mudanças, né, no legislativo, nas leis. E eu, já há mais de 16 anos, venho falando de reformas, venho trazendo para o nosso público a importância do planejamento através do seguro sucessório, que vai ser o tema da pauta da mesa de hoje. Como que você tem encarado? Quais as principais dificuldades que você tem encarado para levar esse tema para a sociedade? Porque não precisa ser especificamente um grande empresário, bilionário, que só tem hold, não. Qualquer pessoa com patrimônio precisa de um planejamento sucessório. Mas, então, qual a dificuldade que você tem enfrentado e como que você tem conseguido ser disruptiva nessas conversas? Vamos lá. Eu acredito que a maior dificuldade é conseguir conversar com a pessoa sobre o planejamento sucessório, porque, principalmente quando a gente fala sobre empresas que são... Tem muitas empresas que já têm o costume de ser passada de uma geração para outra. Então, quando a gente vai falar sobre ferramentas de planejamento sucessório, eu percebo que eles querem discutir isso num sofá, em casa, num bate-papo, e não com alguém falando sobre o que eles devem ou não fazer. Eu não sei se com o Dr. Rafael isso acontece também, se ele abordar alguém para falar sobre sucessão é algo comum ou é mais ao contrário? Normalmente é o contrário. No nosso segmento, na nossa profissão é ao contrário. Mas, como a Aline mesmo pontuou, a sucessão ela é tratada de uma forma secundária. E aí entra naquela questão que é uma palavra forte quando você envolve negócios de família, que é a palavra legado, né? O que você vai deixar para a próxima geração da tua família. Ou seja, todo o esforço de construção patrimonial pode ser dilapidado facilmente em uma sucessão mal organizada e resultar aí até mesmo em passivo, né, por parte dos herdeiros. Então há muita coisa a se discutir nesse ponto, mas que as famílias tradicionais, negócios familiares, tratam isso como uma situação secundária, ou seja, ninguém vai falecer agora, não vai acontecer nada, está tudo ok, e isso tem um impacto até, por exemplo, a descoberta de uma doença incurável, e aí já presenciei situações que uma doença acabou com a empresa, porque quem era o gestor, quem estava à frente, não tinha mais possibilidade de direcionar a empresa. Então, a empresa foi acabando, porque quando o negócio é familiar, o patriarca ali, né, da empresa, ele é o cérebro da empresa. É muito difícil ele delegar para que a empresa continue fluindo e possa pensar como ele. Então, normalmente, esse perfil ele é centralizador, ele quer tomar as decisões do começo ao fim, ele não sabe como tem o fluxo da empresa, não tem dados da empresa muitas vezes, ele vai pelo sentir. O negócio dele deu certo até agora e não estou falando que está errado, ele pela sensação que ele tem do que é certo e que é errado, mas ele não trata isso como uma verdade, ou seja, ele não trata uma verdade que ele pode não estar ali amanhã. Sim. Isso dificulta esse caminho. O acesso. Né? Um pouco diferente do planejamento sucessório que a gente fala patrimonial. Holding, a gente estava falando aqui de uma possibilidade de uma holding familiar, de uma sucessão familiar. Isso. Sucessão patrimonial já envolve sócios. E o negócio muitas vezes não se extingue com o falecimento de um sócio, né? Mas há dificuldades aí que começam a trazer brigas que muitas vezes o patrimônio principal de um determinado sócio que falece é aquela empresa. Então a família passa dificuldade porque os outros sócios querem assumir e retiram aquela pessoa das decisões e da rentabilidade do que a empresa proporciona socialmente e financeiramente para ele. Sim. Né? E puxando um pouquinho até pelo que o Rafael estava falando, que muitas vezes, nesse momento, a falta de liquidez é algo que pode tornar um processo sucessório mais eficiente ou não. Então, o doutor vai falar bastante sobre holding, sobre algumas ferramentas jurídicas, mas nós temos também uma ferramenta super inteligente, que é o seguro sucessório, que
pouca gente conhece. Tem gente que pensa que todo seguro é igual. Não é? E tem gente que não conhece o seguro vitalício, um seguro que, inclusive, o dinheiro é sempre da pessoa. Então, me arrependi, é meu, aquela coisa legal. E a falta de liquidez, ela é algo que uma simples decisão ou conhecer alguém que trabalha com esse ramo e não falar só com o advogado, né? Eu sempre estava falando para o Rafa, é um ecossistema. Então, o Rafa, como advogado, ele vai trazer soluções jurídicas. Eu, como corretora de seguro, eu busco levar soluções do mercado securitário e alguém do mercado financeiro trazer outras ferramentas para que juntos a gente consiga entender para aquela família ou para aquela empresa qual que é a estratégia mais eficiente, mais econômica. Uhum. Eu tenho falado muito para os nossos potenciais clientes, né? Para quem já confiou e acredita na gente, ótimo, muito obrigado. Mas quando a gente tem a prospecção, né, e conhecer novas pessoas, eu trouxe para essa conversa, e tenho conversado muito sobre isso, sobre o Family Office. Porque o Family Office ele é um ecossistema, né? Eu não preciso ser o profissional de Family Office. Mas nós podemos incluir na conversa, uma conversa de um Family Office aqui no Brasil, que é pouco falado, né? Lá fora, Estados Unidos, Europa, toda família de um certo patrimônio tem um Family Office. Qual é o papel dele? Trazer um bom advogado para a gestão jurídica, trazer um bom contador para a gestão contábil, trazer um bom corretor de seguros para fazer um bom seguro planejado e personalizado para a família, traz um bom assessor de investimento para trazer recurso e liquidez para as emergências e acúmulo de patrimônio. Então o Family Office ele tem uma visão toda da gestão de patrimônio e da prosperidade, onde todos esses profissionais atuam em conjunto. O que eu percebo? Que parece, é minha sensação, tá? Vocês podem dizer a opinião de vocês. Aliás, me segure, hein? Me segure que eu vou falar. A minha sensação é que nós duelamos aqui no Brasil. É o corretor de seguro versus o advogado. É o advogado versus o contador. Versus o contador. Isso. É o corretor de seguro versus o contador e o advogado. Isso. Onde, na verdade, nós teremos... A gente tinha, né? E é o que nós estamos fazendo aqui, trabalhar o ecossistema em conjunto. Nós precisamos do contador, nós precisamos do advogado e precisamos do corretor de seguro, como precisamos do assessor de investimentos, que é uma próxima pauta que a gente pode trazer para a mesa e falar sobre isso também. Todos são necessários. Um não extingue o outro e cada um na sua especialidade, ajudando e levantando pauta para o outro profissional poder entrar naquela família e poder assessorar da forma adequada. Como que vocês veem esse duelo que existe aí no mercado, um querendo não perder mercado para o outro? Porque o advogado tem medo de falar que precisa do seguro e aí o cliente achar que o seguro resolve tudo e não precisa do advogado. Então não precisa do advogado se isso resolve. Aí o corretor tem medo do advogado falar que não, faz a holding resolve tudo. Aí o corretor de seguro fica com medo de perder o cliente, não precisa do seguro. Aí o contador fala, não, eu faço uma cláusula aqui com reversão de cotas, com inaliabilidade, e não precisa nem do advogado, nem do corretor de seguros, porque aqui numa canetada eu resolvo tudo. E não é nada disso, ok? Então eu queria um pouco da opinião de vocês sobre esse duelo profissional e como que vocês encaram essa visão de um Family Office dentro da estratégia do nosso negócio. Você começa? Não, pode falar, porque eu acho que o impacto maior é você, né? Que tem, porque você vai esclarecer e apresentar o produto para o cliente. Após a sua apresentação, ele vem atrás dos profissionais para questionamento. Pode começar aí, que depois eu entro na... Muito bom, vamos lá. Exatamente isso. É isso, não é? É que normalmente quando nós fazemos uma abordagem para falar sobre a ferramenta seguro como mais uma opção, né, não como a única opção, eu, como corretora, eu busco sempre estar próxima do advogado. Então, se eu vou fazer uma apresentação e o cliente já tem uma holding, por exemplo, eu acho que o nosso papel é falar, vamos colocar seu advogado, que é uma pessoa da tua confiança, para dentro dessa conversa. Até porque que o Rafa já era alguém que já conhece o nosso trabalho, inclusive, mas eu fiz algumas reuniões com alguns advogados que eles não tinham ideia do que era um seguro sucessório. Então, pensa, como que ele, que não conhece, como que ele pode achar que aquilo pode ser interessante? Qual que vai ser a avaliação? Uhum. E como que ele pode indicar algo que ele nem conhece, né? Não tem como. Então, acredito que estar próxima dos contadores e dos advogados é levar para eles informações que não são do business deles. Perfeito. Então, a gente busca essa parceria e essa comunicação, essa conexão, para que cada um possa sempre levar para o outro
o que é melhor para o cliente? Porque se todo mundo olhar para um único foco, não vai ter esse tipo de briga. Eu levanto duas situações com que você trouxe aqui, e nessa não guerra para trazer para o ecossistema. Você que é advogado ou contador, não entende, não sabe ou não conhece, não é um problema sobre seguro sucessório. Procura a gente, procura a Aline. A gente vai te explicar, fazendo sentido para você e trabalhar com os seus clientes, o nosso trabalho, viramos um ecossistema, não brigue com a gente, vamos virar parceiros. E o segundo cenário é você cliente, você potencial cliente que está aí na dúvida se o seguro sucessório é para você ou não. E aí quando nos recebe, nós mostramos para você uma realidade de um produto financeiramente mais barato, que tem um financiamento a longo prazo para facilitar o custo da sua compra do seu inventário, com uma empresa quase bicentenária que vai estar por trás de todo esse trabalho, cuidando e administrando o seu recurso. Quando você sentar com esse profissional, seja a Aline, qualquer outro profissional do segmento de seguros, dê ouvidos. E antes de perguntar para o seu advogado, para o seu contador, se aquilo realmente é válido ou não, pergunte se ele conhece. Porque se ele nem conhece, qual a opinião dele sobre isso? Nenhuma. Sim. Então ele pode estar te prejudicando. Então traga o seu advogado e o seu contador para conversar com a gente também. E eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer sentido para ele e vai indicar para você, potencial cliente, a ter acesso ao nosso produto, ao nosso serviço. Agora eu quero a opinião de um advogado, né? Como que você vê todo esse imbróglio? Vamos começar aí pelo início do seu apontamento, né? A tradicionalidade das famílias que têm uma condição um pouco elevada, que é o público, muitas vezes, que vai contratar um seguro sucessório ou que tem patrimônio a ser sucedido, é a visão de que o advogado ele é um bem de família. Tipo isso. Né? Tipo então, isso. por exemplo, o advogado, nos últimos 10 anos, houve uma mudança drástica na advocacia, que buscou o quê? Buscou, através de várias legislações, inovações, súmulas, posicionamentos de tribunais, que causou uma necessidade de especialização em cada setor, como o médico. Você não vai no ortopedista tratar uma dermatite, né? E hoje, nos últimos 10 anos, isso realmente aconteceu. E esses advogados que ainda estão dentro dessa tradicionalidade, são advogados antigos, são advogados com mais de 25 anos de profissionalismo, não que são ruins, pelo amor de Deus, mas que têm esse perfil de advogar em tudo para a família, o famoso advogado generalista familiar. O clínico geral do hospital, né? Isso, e que ele está dentro da família, e muitas das questões que você ventilou de rejeitar um tipo de trabalho, uma contratação de um produto que foge ao conhecimento dele, é simplesmente por protecionismo da família e, às vezes, não se sentir confortável para entender o produto ou praticar esse produto. Muitas vezes também, eu abro uma situação com ressalvas, aí, sem nomes, conheço muitos advogados que não fazem por falta de conhecimento e por insegurança. Então, olha, eu prefiro, não conheço o produto, eu aconselho você não contratar, porque eu vou ter problema depois. Talvez ele entenda, e o que eu ouço, que a integração desse novo patrimônio, ele dificultaria a transição do próprio inventário do planejamento sucessório. Mais essa questão que foi ventilada, por falta de conhecimento. Sim. Entretanto, aí, com a emenda constitucional recente, aí, 132 de 2023, que trata essa questão tributária inovada e renovada, né? E dentro de um posicionamento que nós estamos ainda ouvindo sem praticá-lo, né? O start, o pontapé foi esse ano. Então, dentro dessa situação ainda há especulações de mercado sobre essa situação. Porém, quem antes entendia que o planejamento sucessório era uma ferramenta, né, hoje ele passa a ser uma obrigação para, vamos dizer assim, uma questão geral de quem tem patrimônio a deixar, né, a suceder. Então, o seguro hoje ele entra com uma questão de garantia de manutenção do patrimônio original da herança. Então, é um seguro no valor
né, estimado aí, 2 milhões, alguém que tem patrimônio na faixa de 10 milhões de reais, cobriria, ainda tinha uma ressalva ali para pagar advogado, para pagar os tributos, para fazer uma sucessão limpa, ou seja, sem que, eventualmente, estávamos conversando antes de gravar, né? Sim. E uma empresa, como vai fazer isso hoje? Como vai suceder essa empresa? Pode ser que esse seguro ajude a pagar nesse período aí do falecimento, do momento que a família passa, ajude a bancar aí salários, sucessão, contratações, né? Toda essa adaptação que, infelizmente, todos vão ter que ter. Não é só o advogado, não é só o contador, é também a família, que passa por um momento delicado, que é um momento técnico, para que aquele trabalho, aquela confiança delegada pela família realmente seja colocado à prova, e que muitas vezes pode ser, e já dando uma dica para os advogados aí, pode ser que o seguro cubra qualquer problema de expectativa que o advogado ou o próprio contador tenha passado para a família. Não, isso não vai ficar nada, não é isso? Não, vai ficar, tá tudo certo. E o seguro é uma garantia disso. Exato. É toda essa situação. O seguro vai trazer, como a Aline posicionou no começo da fala dela, uma liquidez para que isso evolua. Hoje, essa emenda constitucional ela trouxe várias situações latentes, onde haviam planejamentos de, olha, esse Estado aqui, ele não é adequado, o Estado de São Paulo cobra a alíquota X, vamos fazer o inventário no estado de um dos herdeiros que lá é mais em conta. Isso acontecia. Hoje já não. Hoje você... Mais. Exatamente. Domicílio fiscal, né? Exatamente. Então, hoje, você vai ter limitações dentro dessa situação. O que você pode fazer judicialmente? Nada. O advogado tem que seguir a materialidade do direito, ok? Perfeito. O que podemos fazer? Planejamento administrativo. É aí que entra holding patrimonial, que foca na empresa e nos sócios. Holding familiar, que foca nos familiares, né? Então, você tem aí agora a prova de fogo e a necessidade de que esses trabalhos, né, sejam efetivamente realizados. Não é mais uma opção, correndo o risco aí que vínhamos falando, aí, vem conversando com outros advogados e contadores, de você acabar comprometendo até 27%, 28% do patrimônio só em uma sucessão simples e um inventário comum, né? Talvez até mais, depende do escritório que você vai contratar. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. E como que você lida com a situação quando a pessoa fala assim, quando eu não estiver mais aqui, eu já estou deixando patrimônio. A minha família... O famoso se vira. Tá? Não me segure, Aline. Se vira. Minha família se vira. Eu já trabalhei muito para construir. Eu acredito que isso vai de uma responsabilidade que nós, na nossa formação educacional, infelizmente nós não temos ainda. E o que eu tento fazer o cliente pensar? Vamos lá. Hoje o seu patrimônio, o seu faturamento líquido é quanto? Meu faturamento líquido é 100 mil reais na empresa. Tá, 100 mil. Quanto custaria em percentual desse seu patrimônio um seguro? Doutor, ele me falou que vai custar cerca de R$1.000 por mês. Nós estamos falando, então, de 1% do seu patrimônio comprometido todo mês. Isso é possível? Um advogado iria te cobrar 1% num inventário? Não. Dificilmente. A tabela da ordem começa em 8%. Né? E vamos ter essa expectativa. Como que nós trataríamos isso? E você realmente vai querer que o seu patrimônio seja fragmentado, tudo que você construiu, que você quer deixar para os seus filhos, que ele seja comprometido de alguma forma, que, a título de exemplo, nada com a profissão, que um escritório tire vantagem disso, que um contador tire vantagem dessa situação, não vantagem tendenciosa, mas uma vantagem tipo, olha, eu vou cobrar esse serviço para fazer isso. Muitas vezes, e eu te falo assim, 80% das vezes, a contratação é feita por confiança, não por capacidade, não por pesquisa de mercado, entende? Então, essa questão, ela torna-se latente quando você vai ter esse argumento. Olha, o que você vai querer deixar realmente para os seus filhos?
é parte disso, é parte daquilo, ainda mais quando você tem um patrimônio engessado, um patrimônio estagnado, sem liquidez. Perfeito. Eu tenho uma resposta para a sua pergunta que eu sempre falo. Quando a pessoa, né, o cidadão que está na minha frente fala, já construí, deu trabalho, aí eles vão ter que se virar, não é problema meu. Eu falo, olha, tudo bem, pode realmente não ser um problema seu. Eu acho que nós somos adultos e adultos resolvem problemas de adultos. Um dos maiores benefícios que é na vida é você formar patrimônio, porque senão você não tem independência financeira. Então, parabéns, você chegou. Agora, uma das responsabilidades que vem junto com a riqueza são os encargos, os impostos. Então, vamos à pergunta fatídica. Você quer deixar tudo que você construiu a vida inteira para o Estado ou deixar para a tua família de fato, que é por quem você trabalhou a vida inteira? E te interrompendo, há o risco hoje, por conta da progressão da alíquota. Sim, da alíquota. 100% responde, não, entre o Estado e minha família para minha família. Então não se vira. Então você precisa de um planejamento. Então precisa direcionar uma diversificação dos seus investimentos para algo que vai trazer liquidez para isso. Porque hoje o que você tem, 100% vai ficar travado. E esse 100% travado vai sair caro. Recentemente, não sei se vocês acompanham, né? Até fora do escopo aqui. Não, é a conversa. Houve falecimento de uma das herdeiras do Grupo Bradesco, né? E dificultou a sucessão aí. Há uma briga, inclusive, com o escritório de reconhecimento nacional aí, né? De cobrança de honorários, e que ficou na faixa aí, foi arbitrado na faixa de 30 milhões, porém eles estavam brigando na faixa de 55 milhões, né? Salvo me engano. Então, para você ver, não é um valor, é um valor expressivo, sim, mas que se não tivesse algum tipo de amparo ou liquidez, imagina se travar uma operação do banco inteiro por conta de falecimento de uma das herdeiras. Das fundações, né, do banco, que eram as duas irmãs, né, que eram adotivas. Uma ainda, salvo me engano, está viva, foi a que criou recentemente o CARDE em Campos do Jordão, né, que é o Museu do Automóvel. Quem faleceu foi a outra, que aí teve essa questão da sucessão e que, claro, deveria ter algum seguro, alguma situação assim, mas o patrimônio em geral desse tipo de perfil de herdeiras de grandes empresas, ele é mobilizado, né? Então você tem aquelas questões latentes, ainda tem uma dependência para fluxo de caixa líquido, né, que é da empresa, né? Mas você tem patrimônio, porém a dependência ainda da empresa, a qual ela é herdeira e tem a rentabilidade, ainda é latente. Não tem como ela fugir. Uma coisa que eu percebo muito é que tem muita gente que ela não conhece realmente os custos da falta de um planejamento sucessório. Então, eu converso com algumas pessoas que elas não sabem nem que existe o ITCMD e nem que eles ter que pagar um advogado de forma obrigatória. E num prazo curtíssimo, né? 60 dias. Passar uma situação para você. Agora, uma pergunta que eu acho que a maioria do pessoal quer saber. Por que porque o nosso país, as empresas, as securitizadoras nacionais e outras empresas não evoluem nesse tipo de produto? Nós temos aí algumas que nos últimos anos chacoalharam, né? E outras que, devido a essa situação, acabaram se segmentando. Nós temos hoje a polarização em duas, né? A empresa que você trabalha e a concorrente. Então, por que hoje, dentro do nosso âmbito nacional, nós não temos esse produto disponível de uma forma mais difundida para várias securitizadoras? Muito bom. Aí entra no tema do vendedor do carro. Hoje nós temos diversas marcas de carros, desde o mais simples a um carro mega sofisticado, híbrido, 100% elétrico, e os valores são diversos. Tem algumas empresas que já assumiram, são 100% elétricas. Outras, mais tradicionalistas, não querem nem entrar no elétrico nesse momento, nem
o híbrido. Então vai muito do segmento que cada uma está apostando e o nicho de cliente que ela quer realmente ter uma penetração. Então existem, óbvio, hoje algumas seguradoras que elas têm um nicho que não é para o nosso público. Mais doméstico, realmente. As seguradoras mais tradicionais, mais enraizadas, que são mais conhecidas popularmente, elas vão atender uma pequena demanda e vão trazer um seguro que vão resolver pequenas situações, mas sem muitas garantias, né? Que é uma das situações que eu bato muito de frente no mercado securitário. Que garantia que você dá para o seu cliente que vai ter um diagnóstico de uma doença no futuro e em algum momento numa renovação aquilo vira pré-existência e naquela pré-existência pode perder o direito a renovar ou continuar com o seguro. Exatamente. E se o cliente não informar que houve aquilo, no futuro ainda pode não ter o pagamento da indenização, porque pode parecer que houve má fé do contratante junto à seguradora por não informar que ele desenvolveu uma doença ao longo da vida, como uma diabetes, uma hipertensão, uma esteatose hepática e por aí vai. Isso me incomoda bastante, mas é o carro popular. Não tem airbag. E eu vou fazer uma ressalva agravante. Essa visão que você passou é o latente hoje das grandes instituições financeiras que vendem o seguro feijão com arroz. Né? Como moeda de troca, às vezes. Moeda de troca, os grandes bancões, principalmente. As vendas casadas, né? O que eu trabalho no escritório, em geral, é isso. Sim, somos 2 ex-bancários. Nós sabemos o tanto que vocês venderam. Eu não vendi. Eu não posso dizer que bebi dessa água. Vamos lá, mas aí o que sedimenta essa questão? Quando você fala do seguro feijão com arroz e você fala também da negativa, como você pontuou, olha, pode ser negado e é o convencional que o banco vai brigar, a instituição financeira vai brigar para não pagar. Você já espera isso. Já espera isso. Né? O difícil é você acionar e ter o deferido, ou ter alguma coisa estranha. Foi muito fácil, né? Sim, pois é. Porque eu também lido com isso no escritório. Então vamos lá. A partir desse momento, o próprio contratante, o beneficiário do seguro, ele não sabe. Você sabe qual o prazo da negativa para você ingressar com a demanda? Você tem 1 ano para entrar com um processo contra uma negativa. Perfeito. É 1 ano. Não, a maioria da cabeça das pessoas funciona entre 3 e 5. Não, 1 ano. Não, a maioria das pessoas. Então, mas o correto é 1 ano. A maioria das pessoas entre 3 e 5. Ele fala, não, depois eu vejo isso. Não. Passou 1 ano, ele perdeu o direito de ingressar com a ação. Eu falo bastante sobre isso, inclusive no curso. Que uma eu loucura. sou professor, inclusive. É uma loucura, porque você vê assim, a pessoa ela deixa de buscar o direito dela. Não, inclusive porque dentro do ambiente que a pessoa tem um seguro, ela vai acionar o seguro. Entra com o inventário. Como o inventário está rodando, ela fala, eu vou esperar o inventário sair, ou regularizar, depois da entrada. E depois definir como vai ficar para eu contratar um advogado com todo mundo para entrar. Isso já passou 2 anos, na morosidade do nosso judiciário. Sim. Né? Então, isso acontece com muita frequência. Em 70% dos casos que eu tenho lá de família que vai realizar uma sucessão ao inventário. Sim. Falando um pouquinho sobre essa questão de gerente do banco, ela já foi gerente, mas quem é meu cliente sabe que não era assim que funcionava. Mas quando você contrata um seguro com o gerente do banco, ele trabalha para a instituição ou para você? Para a instituição, né? Daqui 10, 15, 20 anos, no momento do imprevisto, tem como garantir que é essa mesma pessoa que vai estar ali para te atender? De forma alguma, nem 1 ano. E se for ela, tem como garantir que se você tiver uma negativa, que ela respondeu o questionário de saúde da forma correta? Estava preocupado com a meta. Preocupado com a meta. Então, eu converso com algumas pessoas que ficam com uma falsa sensação de proteção. Então, tem pessoas que elas olham para mim e falam assim, não, eu já tenho o seguro do banco. Ou eu já fiz um seguro com um amigo que trabalha com multifunções ou com, às vezes, uma seguradora geral. E isso é muito complexo, porque a pessoa cria aquela armadura de que não, tá tudo bem. Mas ela não entende que o seguro ele tem que ser modelado de uma forma que é só para ela. E que, infelizmente, ou felizmente para mim, talvez, Sim. que o gerente do banco ele não consegue fazer isso. Então, a importância realmente de um corretor de seguro certificado, onde a vida dele é fazer aquilo e a vida... E é essa posição que eu tomo com o cliente. Quando eu estou com o cliente, eu falo, cara, eu trabalho contra o imprevisto. Eu trabalho para você contra o imprevisto. Sim. Não é uma questão de quem está certo e quem está errado. Então, essa questão bancária traz muito isso. E isso é realmente um desafio de mostrar para as pessoas que existem instituições, né, como
que é nossa parceira de negócio e que oferecem modalidades que são muito diferentes do que eles vão encontrar com o gerente do banco. Sim, e aí nem é uma crítica ao gerente do banco em si, mas é uma realidade que a gente vive, infelizmente, profissional. E como o Dr. Rafa trouxe aqui a questão da especialização dos advogados nos últimos anos, também aconteceu isso no mercado de seguros. O mercado de seguros ele é muito generalista, estava muito muito na mão dos bancos ou dos corretores do seguro de carro, que é o generalista, que a pasta vida... É o famoso SUSEP OAB, né? Isso. Ele tem a SUSEP e ele advoga também contra o seguro e para o seguro. Perfeito. Né? Vende todo tipo de seguro. Vende todo tipo de seguro. E o vida é o que ele menos trabalha porque dá trabalho. Isso. Dá trabalho para aprovar o cliente, dá trabalho para renovar, pode ter negativa, ele tem medo de perder o cliente porque não pagou o seguro. Enfim, porque fez errado, vendeu errado, com a empresa errada, inclusive. Então, existem as empresas que são especialistas, como o médico especialista, como o corretor especialista em vida. Então, nós somos corretores especialistas em seguro de vida. Temos o mesmo certificado generalista? Sim, mas nós estudamos, inclusive, a parte do direito, do jurídico, do seguro, para proteger a vida, a empresa daquela pessoa. E nisso, hoje, vou até aumentar um pouco esse leque que você trouxe. Está pulverizado muito nessas duas grandes marcas. Gente, a gente não está falando o nome das marcas para não divulgar gratuitamente o nome dessas empresas. Mas se alguma quiser patrocinar o nosso canal, muito bem-vinda, tá? A gente põe a sua marca aqui, tá tudo certo. Mas essas duas grandes marcas realmente têm a maior concentração, mas não está só na mão delas, não. Existem hoje mais ou menos, assim, de cabeça, bate pronto, 6 empresas, 6 seguradoras, entre estrangeiras e nacionais, que tem esse produto seguro sucessório de forma vitalícia, resgatável, que tem a capacidade de colocar dentro de um contrato de planejamento sucessório empresarial. Inclusive, ele também é um produto de um tema pouquíssimo falado e utilizado no Brasil. Se sucessório já ninguém fala e é necessário, imagina a compra de cotas. Imagina nós somos 3 sócios, cada um com a sua parte da inteligência dentro da empresa, distintos um dos outros, e os 3 casados. E nossos cônjuges, nenhum entende desse negócio. Se de repente eu sou o financeiro da empresa, morro, minha esposa não sabe fazer o que eu faço, nem vocês. E minha esposa vai querer sentar nessa cadeira, ou vocês vão ter que pôr alguém nessa cadeira. Primeiro problema, planejamento sucessório. Com quem paga essa conta, que ela não vai ter acesso, nem vocês, bloqueou a conta jurídica, quem paga essa conta, o inventário. Então é o primeiro tema. O segundo será que ela quer sentar aqui, quer o dividendo da empresa? Será que vocês querem ela recebendo os dividendos dessa empresa? E quanto custa essa cota para comprar a parte dela e tirar ela disso? Então existe o seguro de compra de cotas, que também traz mais flexibilidade, previsibilidade, planejamento sucessório, define quais as famílias que vão continuar no poder da empresa ou não, e também colocando no contrato da empresa que aquele seguro é definido para a compra da cota, que ao recebimento do mesmo, a família está vendendo as suas cotas por decisão dos donos antes do falecimento. Isso. Coloca o número da pólice com a empresa que está protegendo aquele sócio. Tudo isso é definido. O Pim, só um comentário sobre isso e o Rafa vai saber falar bastante. Às vezes nós pegamos alguns contratos sociais e existe uma cláusula onde eles já definem que eles não aceitam que o herdeiro faça parte da sociedade, né? Isso já fica definido. Mas o que as pessoas esquecem é a consequência financeira dessa cláusula. Para ele não fazer parte, eu tenho que pagar a parte deles. Para ele não fazer parte, eu tenho que pagar. Não adianta pôr no contrato. Eu vou ter que pagar a pessoa. Né? Se ele não fizer parte, ele tem direito ao percentual cabível do faturamento. É isso. Mesmo sem trabalhar. Ou você recebe o faturamento ou você compra a minha parte. Ah, mas tem uma cláusula que diz que vocês não têm direito. Tá bom, a cláusula tá aí, e a minha parte? Não, judicialmente é muito frágil esse não tipo tem de valor legal cláusula. nenhum. Isso. Sim. Pega muito esses casos? Já peguei, mas é o que eu falo. A ideia sempre... Vamos dizer, quando você fala em dinheiro, em sócio, cara, você espera um comportamento. Quando aquele choque ocorre, o comportamento sempre é distinto. Sim. Sempre é distinto. Então, nada mais claro do que você falou. Colocar tudo em contrato, tudo de forma expressa, registrado, cartório, né? A parte empresarial, principalmente, fazer o seu contador registrar todas essas movimentações e cláusulas na JUSESP,
né, aqui no estado de São Paulo, do CESP, né, Sim. na junta comercial do seu estado. Você faz. Isso, você precisa registrar. Senão você vai dar um trabalho absurdo para o advogado, você vai passar raiva, né? Sua família vai passar dificuldade. O honorário vai ser mais caro porque a complexidade é outra. O honorário diferenciado, essas questões vinculam muito uma responsabilidade do patriarca, da matriarca, quem esteja à frente da família. Eu peguei um caso uma vez bizarro. Se estivesse na sua mão, você ia falar, quem fez isso? Olha que loucura, que loucura. A mulher, dona da holding, com 2 filhas. E ela já colocou as filhas dentro da holding, falando que já tinha feito tudo, sem pagar nada. Não, que eu já fiz a minha holding, tá tudo no nome das minhas 2 filhas, que já são maiores de idade. Tenho as cláusulas de reversibilidade, de inaliabilidade, de tudo que você pode imaginar. Mas, da forma como eu construí isso com o meu contador, não houve a necessidade de pagar nada. E o patrimônio já está tudo no nome da holding, tudo está no nome da holding, está nas minhas filhas, então a minha doação já está feita, minha parte já está feita. Tá, mas você não pagou o ITCMD dela? Não. Então você comprou, pagou ITBI? Não. Você fez doação anual, partilhada, com o limite de isenção anual até a sua totalidade? Ela, não, eu não fiz nada, eu só abri empresa, o imóvel eu passei para o nome da empresa, a empresa abri o nome das minhas filhas e está tudo resolvido. Aí eu... Puxa a matrícula do imóvel atualizada no cartório, por favor. Ela, para quê? Eu falei, porque se você passou o imóvel para o nome da holding, já é delas. 1, tem que estar na declaração de imposto de renda delas. 2, essa matrícula tem que estar no nome da holding. E na escritura tem as sócias como participantes do dono desses imóveis, que são 5 imóveis. Ela pegou as escrituras. Todas no nome de quem? CPF dela. CPF dela. Todas as escrituras no CPF dela, não da holding. Mas na holding os imóveis estavam declarados que eram da holding. Nossa, eu não consigo. E aí? Então, primeiro, né? Por isso que ela não pagou imposto nenhum. A ausência de registro, aquilo lá foi feito no papel. Sim. Né? Não tem seguridade. Hoje os cartórios... Hoje eu sou aluno de mestrado. Dentro do mestrado tem muito tabelião, né? Então acabo tendo experiências com os tabeliões ali, mestrandos também. Muitos deles me passam assim que essa sucessão normalmente é para evitar custos. Busca dentro de um cartório, mas de forma e de maneira irregular, sem qualquer planejamento. Quando entra nessa questão, foi me questionado, tá, mas eu questionei alguma coisa similar, um evento similar ao que você me narrou. Me informaram o seguinte, falou, olha, hoje é um pouco difícil, é impossível imóveis não estarem devidamente cadastrados em relação a empresas. Por conta dessa situação a evolução mesmo do tipo de produto, de planejamento, de holding, patrimonial, familiar, ocorre hoje o monitoramento integral desses imóveis. Tanto é que o advogado mesmo ele tem acesso a ferramentas, como o judiciário tem, que ele contrata para localizar bens. Sim. Né? Liquidez de executados. Né? Sim. Então, dentro desse ambiente hoje, essa situação que você me narrou, diante da nova situação tributária do país, ela se torna um pouco impossível. E aí até vou se dizer um pouquinho mais, não naquela conversa que a gente teve, não fazendo o papel do advogado para assustar o cliente, mas temerária, tendenciosa a criar um passivo injustificável para essa cliente, para essa pessoa. Sim. Pode ser criado, de repente ela recebe uma intimação de irregularidade fiscal, onde ela vai ter que responder uma glosa, vai ter que responder vai ter lá uma CND negada para alguma operação, e a partir desse momento ela vai ter que se ver com o fisco, com uma glosa, com uma multa, enfim, com um bloqueio às vezes até do CPF dela para qualquer tipo de operação, e às vezes uma negativação bancária, o que pessoas com esse porte financeiro não podem ter, né? Então, nós entramos nessas questões aí. Mas a responsabilidade do profissional aí
é latente, é clara, né? Mas vamos dizer assim, no ponto de vista do advogado, qualquer serviço que você for fazer, holding, patrimônio, mesmo que você faça à mercê da confiança do seu contador, e aí eu vou chegar no final nesse ponto com você, faça de forma expressa e por escrita dessa contratação de serviço. Por quê? Se você não tiver isso, o contador vai falar que ele não fez, que ele não orientou e ele tira o corpo fora. A partir de uma responsabilização. Tá? Então, o profissional está oferecendo esse serviço para você, ok. Faz um contrato aí que eu assino e te pago. Tá ok. Você vai ver nesse momento quem é o profissional correto ou não. Porque ele vai se responsabilizar por aquele evento de planejamento. Sim, perfeito. Eu tive que dar triste notícia para ela, né? Falando, olha, essa holding não existe, só está na junta comercial, porque ela não tem imóvel algum, ou seja, esse capital social é fake. A integralização não ocorreu. Não foi feita, por isso que você não pagou imposto algum, e na sua ausência vai ter que ser feito o inventário, né? As suas filhas vão ter que pagar. Infelizmente você não vai estar aqui para brigar. Você não vai estar aqui para brigar com ninguém, para cobrar ninguém. Sim. Então nós precisamos fazer esse planejamento. Então você tem duas situações. Ou você faz a doação definitiva desse patrimônio para a holding de fato e paga os impostos à vista. Correto. Ou nós fazemos o planejamento acessório desses imóveis já na sua pessoa física, com uma redução de custos e um financiamento da compra do planejamento através do seguro acessório. Que foi a decisão que ela acabou tomando. Ela falou, vou cancelar essa empresa, não faz sentido. Porque era para estar tudo dentro da empresa, recebendo aluguéis dentro da empresa, e eu agora estou com medo e estou preocupado. Eu falei, deveria, e essa é a responsabilidade do seu contador. Eu ia até perguntar sobre isso, porque o contador, ele não é exatamente o melhor profissional para... Não é. É assim... abrir uma hold ou falar qual é a melhor cláusula para cada situação. Então, vamos lá. Como ele não, a criação da holding, ele não é um trabalho exclusivamente jurídico, não é que ele não é, né? Ele pode ser realizado. A abertura de uma empresa é necessário um contador. Ele pode ser realizado, porém, não é o mais indicado porque você está tratando aí o planejamento sucessório questões jurídicas e não questões administrativas. Você pode fazer um contrato? Meu pai é contador, né? Então você sabe, meu pai sempre tinha um contratinho modelo de gaveta, sempre isso, aquilo. Ctrl-C, Ctrl-V. É o perfil do contador, cola, tá né? tudo bem. Ele é um contador à moda antiga e tá tudo bem. Até onde isso ocorreu para ele, deu certo. Mas hoje em dia você tem que buscar tanto advogado especializado nisso, como contador especializado nisso. Estou reativando uma empresa que eu tive muito tempo, a R Inteligência Fiscal e Tributária, que estamos trabalhando nesse sentido também, buscamos contador, tem um contador que nós já temos parceria, ele trabalha planejamento sucessório, e às vezes você consegue encontrar um advogado que tenha essa carga profissional que vai te atender. Mas assim, o contador, voltamos no começo do podcast, familiar, de confiança, ele é o contador... Pessoal, para você tocar a sua empresa, o seu dia a dia, e está tudo bem, ele não é demeritado por isso, Sim. Mas ele não é o mais indicado para fazer um planejamento adequado, onde você não vai ter problemas com o fisco, você não vai ter problemas jurídicos futuramente. Né? Então, o ideal é que isso seja, inclusive já puxando um pouco aí a sardinha para o lado de vocês, vendedores securitários, mas... buscando, sim, uma patrimonialização do fator evento inventário, que é o falecimento, o acometimento de uma doença grave, terminal, que seja. Né? Mas buscar isso e também ressalvando aquele argumento que eu pontuei. O quanto isso indica do seu patrimônio líquido. Às vezes é irrisório, às vezes não chega a 1%, Sim. Mas o que você vai investir para que isso seja responsavelmente transferido para a sua linha sucessória. E vamos lá, o cara não me dou bem com meus filhos e tal. A questão não é essa, eu entro na questão que você mencionou do fisco, você vai deixar isso para o Estado, você vai não querer direcionar isso, você... por mais que você tenha problema lá com seus filhos, mas você não vai querer deixar isso para os seus netos, para os seus tataranetos, o que vai acontecer. E, infelizmente, isso também é uma falha do nosso sistema educacional, onde nós não temos essa
ideia. Tradição de eu não estou legado, falando né? de direita ou esquerda, tá? Não. Menção política, Sim. mas eu digo assim, o que é economicamente viável, o que você tem que construir. Né? Falamos afora aqui que você tem pecuaristas, Araçatuba mesmo, que é a nossa cidade aqui, temos famílias de pecuaristas muito conhecidas a nível Brasil e que, em determinado momento, olha, meu filho vai fazer o que quiser, ele vai lá fazer medicina, vai fazer odontologia, vai fazer o que tem que fazer. Quando o momento do falecimento, planejamento sucessório, sucessão, isso é deixado de lado, porque ninguém quer assumir. O pai que era pecuarista, né, o negócio do pai que era pecuária, não quer assumir e faz o quê? Dilapida patrimônio, vamos vender isso aí. Tem contato isso com... se tiver liquidez para fazer o inventário. Se tiver liquidez. Tenho contato com muitos corretores rurais aqui. Aqui na nossa região tem fazenda na faixa de 50 milhões. Sim. À venda. E nesse perfil. O que eu não tem interesse em mim? Não. Está arrendado lá e é isso, ele está querendo vender. Você não consegue entender a sucessão disso do ponto de vista comercial e do ponto de vista, como que eu digo, genealógico lá, o que veio da sua família, da onde, quais são suas raízes. Nós deixamos de lado isso também. Eu trabalhei por quem? Para quê? Exatamente. Então, novo, Estado ou família. Né? Quando eu não estiver mais aqui, eles vão lembrar de mim pelo problema que eu deixei. Mas isso é um problema, além de educacional, estrutural de família, onde nós temos aí várias situações de famílias hoje. A família tradicional hoje não é mais a família tradicional, né? Ela é uma família readaptada, né? Então nós temos todo esse conceito social que tem impacto sim nas decisões das pessoas. E aí eu vou dizer também assim, as famílias com maior capacidade financeira e de legado, patrimonialmente falando, são as que se aproximam mais na família tradicional antiga. Sim. Né? E que elas têm essa visão. Sim. E você tem um patrimônio de 1 milhão, 2 milhões de bens. Não tem problema. Faça a sua sucessão corretamente. Sim. Senão você realmente não vai conseguir transferir nada. Sim. Não precisa ser um seguro de 6, 7, 30 milhões. Você pode fazer um seguro adequado que vai cobrir as custas e te dá, dá para sua família um local onde morar, o que investir, o que ter. Né? Sim. Perfeito. Chega nisso. Porque o trabalho de vocês, de fato, para o advogado e para o contador, na visão desses profissionais, ele é um trabalho que ele é elitizado. E você vai saber falar melhor para mim a respeito disso, porque há essa presunção, né? Esse preconceito de que é um trabalho elitizado. Sim. Não é para ser, né, um trabalho elitizado, é um trabalho consultivo. Eu falo, nós atuamos com 3 perfis de clientes, né, desde o que começou a trabalhar, está querendo sair da casa dos pais, não sabe lidar com o dinheiro, não teve educação base para isso, e para ele não ser um novo endividado no futuro, nós trabalhamos com ele desde a base, da raiz da educação. Mas você vende seguro de vida? Sim, mas eu ensino ele a tratar o dinheiro, a cuidar do dinheiro. Quanto ele pode investir no padrão de vida, quanto que ele precisa investir para o futuro para ter uma independência adequada, e quanto ele precisa se proteger, justamente porque ele ainda é um perfil dependente do trabalho, da fonte de renda dele mesmo. Então a gente já ensina desde essa base. É uma conversa mais simples, mas totalmente estruturada. O perfil número 2 já é geralmente um casal com filhos pequenos, um patrimônio médio, já tem ali uma participação de sucessão de alguma coisa, pode ser um apartamento de 200 mil, já tem um planejamento sucessório para ser feito, né? Já tem um custo ali. E a proteção de renda também estruturada, porque o patrimônio não é suficiente, não dá para dilapidar, se dilapidar perde tudo, então eu preciso proteger e garantir. É uma conversa também diferente de educar, garantindo e protegendo. E o perfil 3, que já são as pessoas que têm independência financeira, muitos imóveis de locação, ou empresas que rodam sozinha, ou arrendamento de terras e fazendas de famílias que já constituíram um legado. Então, nesse perfil que a gente entra no planejamento sucessório de fato, exclusivamente sucessório. Não quer dizer que não vai ter outros produtos de uma proteção de renda por um afastamento, uma blindagem financeira para um diagnóstico de uma doença grave, ou uma invalidez acidental que vai ter um custo muito grande envolvido com manter este incapaz agora na família. Pode ser que eu venha dilapidar
patrimônio para sustentar esse capaz dentro da família. Então, mesmo que eu trabalho o planejamento acessório como o foco principal, eu não deixo de falar dos acessórios, que é para justamente blindar esse patrimônio. Sim, o PIN, inclusive, tem uma frase que fala que o seguro de vida ele é para quem tem dependente e para quem não quer se tornar um. Perfeito. Então, não importa se você é ou não é, todo mundo precisa, né? Sim, mas realmente existe essa visão de que é muito elitizado, não vai ser para todo o público, e isso realmente é um erro, porque normalmente o seguro ele é calculado de uma forma que ele precisa fazer parte do planejamento financeiro, ele não pode impedir, o custo do seguro ele não pode impedir que você guarde dinheiro, nem que você compre um novo imóvel, ele precisa ser ali aquele apoio, aquele valor que realmente ele é encaixado dentro do orçamento. Então, não é caro pagar o seguro, o caro é não ter ele. O cara é não ter. Porque na hora que precisar, a falta dele, com certeza vai gerar um problema muito grande. A gente está falando na média de 2,5% a 5% da receita líquida da pessoa para investimento em proteções de renda, planejamentos sucessórios e tudo mais. Ou seja, é uma fração muito pequena da renda líquida. Eu nem fui para a questão do faturamento que você trouxe aqui muito bem. Quanto a empresa fatura, qual é o faturamento anual líquido da empresa, o percentual cai para zero alguma coisa. Sim. Então é ainda melhor essa conta, facilita para o empresário fazer essa conta. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. Eu ia te falar, se quer fazer alguma pergunta, aproveita. Eu quero. Qual que idade que você acha que é adequada para a gente começar a pensar em planejamento sucessório? Vou te falar por quê. Às vezes eu atendo pessoas ali que já 40 anos, mas já têm um grande patrimônio. E a objeção deles para falar sobre sucessão é não, eu ainda tenho mais 15, 20 anos pela 30 frente. anos pela frente. E eu levo para eles que a ideia de começar a pensar em sucessão não depende da idade, depende do patrimônio e do problema financeiro que aquele imprevisto pode causar. Você, como advogado que faz isso? Eu já não vou entrar nessa questão da advocacia, eu vou entrar numa questão sociológica mesmo. Eu acho que o seu argumento é correto, do ponto de vista jurídico, é o patrimônio que conta, né? Mas socialmente dizendo, a tendência é que esse tomador de decisão ele vá decidir pela contratação quando já do estabelecimento familiar. Após o casamento, quando o noivado. Eu acho que a partir desse momento ele está maduro o suficiente, há argumentos para que ele, de fato, invista em uma sucessão. Ou tem um filho, né, fora, sem contrair o matrimônio, mas eu acho que entra nessa questão, quando há o que sucedê-lo, né, é o ponto-chave ali, em conjunto com a questão patrimonial. Porque, assim, normalmente o cara, vamos lá, 40 anos aí que você já deve ter pegado esse perfil, o cara boêmio, né? A palavra mais correta é essa. O cara boêmio, ele vai aproveitar a vida. E se acontecer alguma coisa, isso vai voltar para os pais. Sim. Desculpa, tirei ele agora há pouco. Então, isso vai voltar para os pais. O rapaz aí que é boêmio, ele não vai estar se importando com o legado sucessório. Ele vai estar se importando com... aliás, não vai se importar se a empresa dele parar amanhã. Porque os pais, ele fala assim, meus pais não vão viver tanto para aproveitar, para ter essa paciência também de tocar o meu negócio. Eu peguei uma situação assim, não muito recente, 4 anos para 5 mais ou menos, que o pai trabalhava e fez um investimento, eles tinham uma fábrica em Araçatuba. Algumas pessoas vão saber que eu estou falando, quem assistir. Algumas pessoas já mas o pai, ele teve um infarto no banheiro do banco. Você lembra disso aí? Não. E ele não foi socorrido. E ele veio a falecer e o segurança fechou o banco, a agência e tal. Foram encontrar no dia seguinte. Nessa patrimonialização aí, teoricamente, ele novo, 50 para 60, acredito eu, ou 60 e pouco, não acreditava nisso. Enfim, tinha uma fábrica, uma empresa, a empresa nunca mais foi a mesma. Era uma empresa
que Araçatuba tinha um lastro comercial bacana, tinha uma projeção de crescimento, mas que não conseguiu lastrear. Apesar de que o filho até hoje, salvo me engano, toca a empresa, mas não conseguiu fazer como o pai realizava. Essa questão também é o idoso meninão, né? Não, já dividi, a minha esposa tem isso, meu filho tem isso, e se acontecer alguma coisa comigo, já está tudo direcionado. Esse perfil também aparece para vocês. Aparece. Então, esse perfil também deve contratar um seguro, porque você tem imensas dores de cabeça depois, você tem alguém que tem para o filho mesmo. Às vezes ele não dilapida todo o patrimônio, ele não divide tudo, ele fica com alguma situação para ele. Mas aí ele tem um reconhecimento de união estável, ele tem alguma situação que vai causar isso. E o seguro não precisa estar para essa finalidade, para pretensa cônjuge, né? Mas sim para a família. Pode deixar o nome do filho, pode deixar o nome da ex-esposa, para que isso ocorra de maneira regular, financeiramente falando. E aí entra essa questão. Esse perfil do cara aí com 40 anos, o eterno meninão, o boêmio aí, ele também tem que imaginar que os pais vão sofrer com isso. Então, por exemplo, vamos fazer uma linha regressiva sucessória, né? Vai voltar para os pais os patrimônios, mas também voltam os problemas. E os pais nem sempre têm idade para lidar com isso. E vou falar mais. Todos nós sabemos aqui. Tem coisa que nós falamos para a esposa e não falamos para os pais. Então, e os pais? Eles vão ter conhecimento do quê para que isso ocorra? Para que eles tenham acesso a alguma coisa. Então, isso é muito importante. O perfil desse rapaz, o solteiro, não casado, mesmo que ele tenha filhos, de que ele tenha uma relação entre a questão que vocês pontuaram de personalidade na venda de seguro. Então, essa pessoa muitas vezes vai buscar esse cliente ou os sucessores dele para informar, olha, ele tem o seguro aqui comigo, vamos acionar. Porque essa conversa não ocorre e nem vai ocorrer nas grandes instituições financeiras que vendem de forma massiva o chamado produto de prateleira, né? ou contrato de adesão, né? Que é o básico do banco, e que isso não vai acontecer. O rapaz lá vai saber, talvez nem saiba que o ex-cliente dele faleceu. Exato. E vocês já tendo esse contato, a carteira de inovação, contato com certa frequência, vai acabar acompanhando e participando dessa linha sucessória, né? A linha de frente da sucessão. Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Dá. Aproveitar aqui para você. Você é o convidado da vez. Você devia ter pensado se você responder todas as minhas perguntas um dia atrás. Agora que você já falou Agora já foi, né? Já foi, né? Mas, não falando agora um pouquinho de seguro, porque a gente já entendeu que é uma ferramenta que completa o planejamento sucessório, o que você, como advogado, tem de ferramenta que você usa, que você indica e que quando você atende uma família pode ser usado para um planejamento sucessório para que ele seja efetivo? Quais são as opções? Como que você analisa? Em regra, os instrumentos, eles, como o Rodrigo mencionou logo no início do podcast, você tem holdings familiares, você tem holdings patrimoniais, você tem offshores, depende a linha que você quer adotar. Testamento hoje, eu vou te dar um exemplo. A exemplo do próprio caso Gugu aí. Sim. De novo, o Nelson Williams estava à frente, né? Como foi essa questão do Bradesco, eu mencionei, estava à frente do inventário que tinha um testamento de fato. E eu acho que a tendência ali do testamento, o nosso sistema organizacional jurídico, ele infelizmente não contempla o testamento como uma vontade absoluta. Sim. Porque é entendido pela jurisprudência e antigamente pelos próprios estudiosos aí dessa área do direito que a sucessão ela é um direito que está acima da vontade do testamento, porque é um direito meu, que estou vivo. O direito da legítima, né? A legitimidade para questionar essas questões. Então, até que isso seja de fato sanável, ao ponto de vista americano, por exemplo, que você mencionou, os escritórios, o Family Office, nos Estados Unidos está concentrado em Nova York, né? São os maiores escritórios
com essa finalidade são de Nova York. E você tem essa questão de que esse planejamento ele é muito íntimo para cada necessidade. Eu acho que hoje o básico, você iniciaria com uma holding familiar, né, que a maioria das pessoas hoje dificilmente utilizam o CNPJ, só os mais instruídos estão utilizando o CNPJ, até por conta de tributação também, não há necessidade, se você não tem um patrimônio muito alastrado, de pejotizar isso aí. Tá? Sim. Então, entrando nesse âmbito, eu acho que você tem várias ferramentas, mas você hoje deve começar com uma holding, procura um advogado, procure um contador, mas em conjunto, ou que seja especialista na área, para que ele possa te orientar da melhor maneira possível e maneira mais responsável possível. Acabamos de falar lá. Perfeito. Que tem uma contratação, tem um contrato onde você possa responsabilizá-lo por algum erro técnico, alguma situação que você, mais tarde, ou os seus familiares podem vir a tomarem o encargo disso. Quais são as primeiras coisas que você avalia para ter a necessidade de abrir uma holding? Porque não é para todo mundo. Olha, eu acho que, a princípio, a vontade do cliente, no cenário hoje, atual, e prevendo o cenário futuro para 3 anos aí, a necessidade de manutenção do patrimônio, mesmo que ele tenha aí patrimônio acima de R$500 mil, mesmo que seja um imóvel, nós já começamos a pensar dessa forma. Uhum. Porque eu acho que não entra nessa questão de idade nesse momento, mas é um planejamento com patrimônio a iniciar de R$500 mil. Porque você vai ter N situações hoje, nessa forma de tributação, que influenciam nisso. Vamos lá. Eu sempre penso de maneira global. A gente estava conversando ali fora e você viu que o meu pensamento é um pouquinho mais racional do que só pontual. Então, você tem hoje uma dúvida da carga tributária que as empresas irão receber. Tá? Então, você não tem como garantir hoje que o seu patrimônio de 2 milhões e a sua empresa fatura super bem hoje, que isso vai ser mantido. Né? Então, os próximos 3 anos, nós não sabemos o que realmente o mercado vai decidir a respeito dessa reforma tributária. Então, hoje, a orientação é que quem tem patrimônio procure uma relação sucessória para que isso seja feito. O maior empecilho disso hoje é a manutenção dessas empresas, onde os escritórios de contabilidade vão cobrar aí um valor mensal. Sim. E que normalmente é aquela questão que a gente volta a falar. Eu acho que os contadores deveriam sim ter um produto de prateleira, que isso não te dá trabalho, a ponto de você ter uma carteira recorrente com menor valor de recorrência. Sim. Porém, com a finalidade de manter aquele cara ali para a declaração do imposto de renda, para a constituição de uma outra empresa que não seja essa. Mas não, a gente tem o perfil dos contadores, o cara chegou lá, ele quer meio salário mínimo para fazer manutenção dessa holding, que vai dar muito pouco trabalho para ele. E se for um cara que está começando a vida aí, vamos colocar aí entre 30 e 35 anos, patrimonialmente falando, não é adequado cobrar isso. Por quê? Muitas vezes esse imóvel dentro do próprio CNPJ, ele nem está quitado ainda. Ele está sendo pago. Então, o cara, além de pagar o imóvel, ainda está pagando o contador para manter o imóvel, que ele nem vai utilizar inicialmente os benefícios fiscais e tributários daquele produto. Ou seja, ele não vai disponibilizar ou movimentar os imóveis ou receber, às vezes, tantos aluguéis dentro daquilo lá, a ponto dele, de fato, ter uma empresa. Então, tudo isso é relevante, mas visando o assunto que nós ingressamos do planejamento sucessório, é isso. Mas o planejamento sucessório hoje ele tem que ser pensado para todo pequeno, médio empresário que vá entender essa questão hoje, dos próximos 3 anos, dentro da realidade tributária, de certa forma, instável, que se estabelece para os próximos 3 anos, o próprio triênio, para que nós possamos analisar o que está acontecendo e, claro, né, encontrar as chaves e brechas que vão facilitar... Vão surgir ainda, né? Que vão facilitar, vão surgir, vão ser discutidas, mas nós podemos aproveitar as brechas, os instrumentos que são esses, holdings, offshores, o que tiver dentro da realidade da pessoa, que já estão reconhecidamente direcionados para essa finalidade, de evitar um passivo sucessório. Alguns pontos são fatos
E aí, de novo, se você tem muito questionamento sobre isso, e eu converso muito com os nossos clientes desse nível, né, patrimonial, que no passado se permitia muito fazer essas doações para a holding com algumas reduções de alíquotas e o valor venal ou da declaração do imposto de renda. Que foi vedado agora que foi vedado. na emenda constitucional. Isso, com a reforma tributária, isso tudo caiu por terra. Inclusive sobre o passado, não só sobre o futuro. Sim. Então, eu percebi em 2025 uma correria absurda do pessoal querendo abrir a holding para pagar o imposto sobre o valor venal com redução da alíquota para já ter a holding constituída, porque a partir dali a gente está falando de uma empresa, não mais de um patrimônio, e que a partir daquele momento já teria constituído aquele benefício. Só que eu já vi essa mesma situação acontecer anos atrás, e no falecimento do patriarca, os herdeiros cair num fisco de sonegação fiscal e tributária, tendo que corrigir o valor da doação do passado a valor presente, pagar o ITCMD da diferença e implicando até um cancelamento da abertura da holding. Na verdade, toda essa narrativa que você me trouxe, essa situação ela é juridicamente discutível. Quando estamos falando de dezembro para trás. Totalmente discutível. Agora, janeiro para frente, não é discutível. O valor é o valor de mercado, onde o fisco... Falamos lá também, antes do início da gravação, que o fisco hoje ele vai ter o poder de mensurar o valor de mercado. Isso vai abrir discussões, vamos dizer, na linha fazendária sobre a valoração desses imóveis. Do patrimônio. Isso. Eu trago esse tema porque teve um caso... meio público, mas o nome da empresa não foi divulgado na Cefaz do Mato Grosso, de uma holding do agro muito importante na região. Em novembro de 2023, desculpa, teve o falecimento do patriarca. Todo o processo já estava feito. A Cefaz convocou uma auditoria com 25 outros fiscais de outros estados e aquela holding foi tratada como um processo de crime fiscal ao governo. Simulação. Eu lembro desse caso. E nesse caso a holding foi anulada, os herdeiros tiveram que pagar toda a multa sobre o crime e a atualização dos valores das fazendas. Estavam errados, eu lembro. Estavam errados. Então por isso que eu estou trazendo isso de novo ao tema. Você está certo. Porque foi feita toda a doação por valor do imposto de renda naquela ocasião, não é nem valor venal, que eram valores muito baixos, a potencialidade da empresa e de quanto ela realmente valia, quanto as terras valiam. E esse caso ele foi assim, unânime. Os 25 estados definiram aquilo como realmente uma fraude e teve que refazer todo o cálculo a valor comercial. Após essa decisão da Cefaz e do Mato Grosso, né, junto ao STJ, nasceu a Operação Lock em São Paulo, que é a operação que deflagra as holdings criadas no estado de São Paulo, onde atualmente 42 holdings estão sob análise, pedindo atualização patrimonial e pagando multa sobre o retroativo. Esta insegurança jurídica que eu trago ao brasileiro, à nossa sociedade, que eu venho falando há 16 anos, não faça pelo valor do imposto ou venal. Se quiser fazer, já faça pelo valor correto. E é onde entra o seguro que traz esse benefício. Porque se você não quiser fazer de fato pelo valor integral, mas quiser transferir esse patrimônio para dentro da holding de outras formas, por um ITBI ou isenção, porque eu consigo isenção de ITBI se é o mesmo CPF, eu tenho outras ferramentas para constituir essa holding e colocar meu patrimônio lá dentro, eu não preciso fazer a doação de fato, e com o seguro eu consigo a redução de até 70% do próprio valor para pagar parcelado e independente de quem será meu herdeiro futuro. Porque um outro problema que eu já vivi nesses 16 anos é ter um herdeiro da holding, que já é o dono, o patriarca não faz mais parte da empresa, ele está vivo como quase que um usufrutuário pela lei da reversibilidade das cotas, o contrato, só que quem morreu primeiro não foi o pai, foi o filho. Entendi. Mas nesse caso você tem razão. Vamos voltar ao primeiro caso. A questão da simulação ela se deu devido à questão de reduzir valores de mercado para a integralização de patrimônio. Só que a integralização de patrimônio da empresa,
ela chamou atenção porque eram cifras muito distantes, né? Com a intenção mesmo de recolher menos imposto e tudo mais, que poderia ser muito bem resolvido por mediante uma contratação de um seguro específico. Sim. Né? Mas a questão da simulação, ela sempre se dá normalmente com orientação do contador e o advogado, que a pessoa já fala, olha, eu quero arriscar, eu quero fazer dessa forma. E aí a gente entra naquela questão que eu falei, a contratualidade, né? Você tem que ter um contrato, falou, você está me pedindo para fazer isso. Exatamente. Né? Aí você tem essas questões que, infelizmente, acabam ocorrendo. Totalmente viável o seu ponto de vista, até mais responsável do que esses próprios profissionais, é de ter a integralização projetada. Quanto isso iria custar? Né? E planejar isso aí, é simples, não sai mais caro, né? Mais custoso você tentar ludibriar. E ressalvando, daqui para frente, janeiro de 25 para frente, a tendência da fiscalização é ela ser mais assídua, ela ser mais frequente, ela ser mais questionadora, né? Nós estamos entrando na época da inteligência artificial, onde o próprio fisco está adotando isso. Sem dúvida. Então você vai ter aí uma maior fiscalização dessas operações. É hipocrisia achar que a inteligência artificial é só para o nosso bem, o governo vai utilizar para o bem dele também. Eu acho que, de certa forma, se você for analisar, ela é para o nosso bem, mas ela, usada para a parte fiscalizatória, ela não vai ter tanto as especificidades de cada caso. Então, a tendência é que mais pessoas se envolvam em litígios com o fisco. Sim. Por conta dessa ausência da IA de entender as especificidades. Você só vai receber a cartinha para prestar contas. Você tem lá o delegado da Receita Federal, essas pessoas que têm um conhecimento jurídico mais lastreado vão entender essas questões à luz da jurisprudência adotada. Perfeito. Agora, a máquina, a IA, ela não consegue interpretar uma jurisprudência. Não. Normalmente ela vai pelo direito material, o que está na normativa ou na CEI da Receita Federal, enfim, o que está sendo seguido, como ela é treinada. Sim, perfeito. E esse último caso, que é enfim, a gente acabou falando do primeiro, né, que a Cefaz e o Mato Grosso acabou detalhando mais especificamente uma multa, mas tem esse último caso que eu falo, você não precisa disso. Se o seu filho vier a faltar e já é o dono do que você já pagou o imposto, você concorda que você pagou o imposto à toa? Eu concordo, mas o raciocínio jurídico é que isso vai ter que voltar para o pai. A cláusula de reversibilidade, ela pode ser homologada via cartório? Pode, mas ela vai ter, vamos dizer assim, há uma situação de legalidade que tem que ser cumprida para essa reversão acontecer. E vai ter que ser feito um novo inventário. Exatamente. Talvez não um inventário, mas uma situação de obrigação de fazer, alguma situação nesse sentido. Sim. E eu vou ter que pagar uma bitributação. Não é bitributação. Porque uma outra pessoa morreu do patrimônio que já era meu. Uma outra operação. Mas vou ter que pagar duas vezes o mesmo imposto. Duas vezes. Bitributação é quando você paga o mesmo imposto duas vezes. Sim. Aí é um termo jurídico já específico. Sim. Mas nesse caso, a operação ela é uma nova operação, mesmo que regredindo. Regredindo. Sim, isso. Perfeito. Resumindo, são dois custos para a mesma operação. Isso, né? Não falando sobre bitributação, mas um custo que poderia ter sido evitado, talvez. Poderia ter sido evitado. Quando eu coloco um seguro para liquidez das minhas cotas, ou do meu patrimônio, pessoa física, se o meu filho vier a faltar, eu só troco o beneficiário. Eu concordo. É a linha mais correta de ser adotada. É mais simples. E saiu mais barato. Com certeza. Enfim, Aline, algum tema que você queira levantar ainda? Aproveitar o nosso doutor Rafael Freire. Não, eu acho que ele esclareceu bastante. A gente acabou não conseguindo entrar muito no tema da reforma tributária, mas acredito que... Um outro momento, eu estou me disponibilizando para um outro momento estar participando disso aí, desse tema, né, dessa discussão. Sim. Eu acho que é mais extensa ainda. A gente perderia mais extenso. Dá para a gente fazer um bate-bola virtual e no seu canal. Né? Claro, com certeza. Ajuda. Com certeza. Claro, com certeza. Tranquilo até aqui? Tá tudo bem, é muita informação. Muita informação. Doutor Rafael, quero aproveitar o tema, as pautas, também para trazer para a Aline ou para mim alguma coisa que não ficou claro, alguma dúvida. Eu acho que a linha de vocês aí, vocês já como profissionais desse segmento,
estão muito bem orientados, muito bem decididos do que vão ofertar para os seus clientes. E eu acho que a linha é essa, nós temos que ter uma educação financeira e uma educação patrimonial mais rebuscada para lidar com essa nova realidade do fisco. Então, vocês estão de parabéns aí, os dois, né? A forma como trabalham, como entregam e a forma também como orientam seus clientes, né? Sim. De uma forma assim, até estávamos conversando dessa forma, que vocês têm muito mais paciência do que o advogado e o contador, até para aguentá-los, né? Isso é um fato. Então, essa situação, precisamos de mais profissionais como vocês nessa área para trazer essa educação ao mercado. Grato pelos elogios, pela Aline também. Obrigada. E vamos lá, todo final de programa a gente tem um tema importante que é o Me Segure Que Eu Vou Falar. É um quadro importante do meu canal. Né, dá até medo de deixar o Rafa falar o que ele quiser. Não posso. Não pode. Não posso, juridicamente. Juridicamente, enfim. Sabe aquilo que está engasgado, que você precisa falar para a sociedade, mas no olho do cliente você não pode falar? Aqui é um espaço livre. Então aqui você pode falar. Então é o momento Me Segure. Meu Deus. É aquela mensagem para o teu público ou para a sociedade genérica, mas com impacto. Tá, vamos lá. Pessoal, contratem advogados como vocês contratam médicos. Pelo amor de Deus. Contrate um advogado especializado no que você vai precisar. Não vai contratar um advogado criminal para fazer o seu divórcio. Senão quem vai acabar preso é você, tá? Então, procure um advogado especializado. Essa questão, assim, ela é muito latente e vai envolver, talvez, tá? Uma decisão jurídica que não vai ser agradável, vai se arrastar por muitos anos e você vai ter problemas futuros por não entender como cada profissional atua. Esse é o meu recado aí, que em geral a gente já falou de advogado de familiar e essas questões. Eu acho que o mais latente na nossa sociedade são essas questões. As pessoas serem especializadas, isso tem acontecido com mais frequência e graças a Deus tem acontecido, né? Porque senão o advogado seria um eterno generalista, né? Até psicólogo. Aumentando o nível de consciência da sociedade também. Exatamente. Aonde as pessoas te encontram? Canais, acessos? Quem quiser conversar sobre planejamento acessório, tirar dúvida de holding. Vamos lá, nós temos um Instagram, @RPF Advocacia, R de Rafael, P de Pato, F de Faca, tá? RPF Advocacia. Podem seguir no Instagram, estamos postando algumas coisas por lá. Tem um escritório aqui no centro de Araçatuba, tem também a sede que é Marília, né? E atendemos a nível nacional, para consultas, para trabalhos, orientações. E tem um podcast também que eu gravo aqui nessa agência, né, com o Léo aí, que não está aí hoje, @papo de advogado. Lá falamos com pessoas do segmento do direito para entender como que elas desenvolvem as suas atribuições, suas profissões. E ainda está no início, não está como o seu canal aí, já movimentado, mas nós estamos aí tentando passar essa informação, até nesse ponto que nós falamos, né? O que um advogado faz, como é que ele pensa, como que ele atua, para trazer um pouco dessa informação. Não é todo esse glamour que as pessoas acham, né? Por aí. Bom, que seja próspero e que o canal venha para trazer informação. A sociedade é carente disso. E chama, mesmo que nós não somos advogados, chama não, gente com certeza, participar. Nós vamos marcar com um advogado aí. Vou tentar elencar o nosso episódio aí com um advogado que não seja lá do escritório, mas um advogado que tem uma visão mais patrimonial, um advogado às vezes que trabalha para uma grande empresa. E é legal, porque aí vocês podem questioná-lo como que ele está conduzindo muito isso. Bom, vou adorar esse a gente vai questionar como ele está conduzindo e como que está a sucessão dele. Quem sabe se é um contrato meu depois cliente. da gravação. Com certeza. Aline, para quem te viu só hoje, não no episódio 4, mas só no 5, te acho onde? Meu Instagram, o Instagram é a mídia que eu mais uso, é @Aline Martinez com 2T e Z no final, tem um link ali no WhatsApp, e o recado que eu quero deixar para todo mundo é: planejamento acessório não é só pensar em morte, é pensar em legado, é pensar na construção e na continuidade dos seus negócios, da sua família. Então, para você que já tem um advogado e um contador, receba o corretor de seguros.
Pode ser que ele tenha uma ferramenta inteligente que o seu advogado e o seu contador não conhecem ainda. Quem sabe você convença o contador e o advogado a comprar o seu produto também, né? Porque também é carente desse tipo de informação. Sem dúvida. Aline, Rafa, obrigado pela participação de vocês. Foi Obrigada um prazer a você. bater esse papo. Foi prazeroso, passou rápido o tempo. Tenho certeza que terão outros convites, porque eu sei que tem assuntos aqui que ficaram pendentes, porque não dá mais tempo mesmo. E o recado que eu quero deixar para quem está nos assistindo, além de ter acesso ao Dr. Rafa, a Aline, a mim também, de alguma forma, e eu pegando o gancho da Aline. Você viver no seu mundinho, na sua correria, achando que não precisa de ajuda e que está tudo bem feito. E que você é imortal, e que a sua saúde nunca vai ser abalada, você não vai sofrer acidente nenhum. Você é o vizinho de alguém que você fala, meu vizinho vai acontecer isso, eu não. Você também é o vizinho do cara que pensa igual a você. E se acontecer contigo, esteja planejado. O preventivo vai evitar falência, vai evitar dores de cabeça, vai evitar vaquinha online, voo e vaquinha, depender de colegas, depender de familiares. Para você manter dignidade a você e liquidez para a tua família, um bom planejamento de proteção de renda sucessório é inevitável, é importantíssimo. Então, nos procure e se algum dia alguém bateu na tua porta ou te ligou para falar sobre esse assunto, dê atenção, não negligencie, pelo amor de Deus. Ouviu? Esse é o meu recado de hoje. Bom, e para eu finalizar, a minha frase, a minha mensagem, que é sempre para finalizar o Me Segurecast. Então, que a paz do Senhor permaneça em seus corações e em seus lares, assim como está escrito em Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família e nos protegermos não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro aqui no Me Segure. Fique com a paz de Cristo, sempre seguros na mão do Pai. Obrigado por mais esse episódio, meninos e meninas. Um beijo a todos.